Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós. Que Deus nos proteja, nos guarde no entendimento, nos revista com as armaduras espirituais e nos fortaleça e nos dê entendimento por meio do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço, para a tua honra, a tua glória, para todo sempre. Amém. Hoje eu estou fazendo essa oração que eu vou falar sobre seres espirituais e a gente tem que pedir proteção ao Pai, né? Porque é difícil. Então, às vezes vem uma guerra, né, irmãos? Então, a gente tem que se revestir. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar de livro de Gênesis, tá? Aí, porque eu citei uma conversação lá em outro vídeo, dei uma palhinha, né, falando dos anjos, né? Aí a pessoa pode não entender, muitos que é novo convertido, né? Então eu vou citar isso aqui para dar compreensão, só que eu vou ler só essa parte, tá? Então, ó, e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se na face da terra, lhe nasceram filhas. Isso aqui está em Gênesis de 6 a 7, tá? Versículo 1, tá? Na página 6 a 7, versículo 1, ó. E está escrito assim, a corrupção da humanidade, tá? Procura aí, corrupção da humanidade. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, que são os anjos, tá? Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também quando os filhos de Deus não é a palavra aqui, não é casaram, né? Eles falam casaram, mas não é casaram, se juntaram, né? Tomaram mulher para si. Os filhos dos anjos tomaram mulher para si com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve naquela antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuadamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pensou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo, Noé era homem justo, perfeito em sua geração, e Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido os seus caminhos sobre a terra. Ponto. Só essa parte que eu queria ler para vocês, tá, irmãos? E aí, por quê? Eu tô lendo isso aqui para explicar, porque no outro vídeo lá eu falei, porque já me falaram, né? Daí saíram as nações dos filhos Jafé, deixa eu ver aqui. Cã, Jafé, e tem um outro aqui que eu esqueci o nome dele, acabei de ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. Geração de Noé. Andava com Deus, né? Filhos cheios da violência, deixa eu ver aqui.
Se eu acho. Gerou filhos de Deus, já filhos dos homens, né? O Senhor, meu Deus, o Senhor. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão. Eu sei. Noé, porém, achou graça no Senhor, e antecedeu a geração de Noé, homem justo, e geração de Noé gerou 3 filhos. Sem Cã e Jafé, sem. Como que eu pude esquecer? É o principal, né? Então gerou Noé, sem Cã e Jafé. E daí surgiram as nações, tá? O que acontece? Aí os anjos do Senhor, os anjos caídos, tá? Tomaram mulher que seguiram a Satanás. Alguns tomou mulher para si e deu origem a gigantes, porque por isso que tinha Golias no tempo de Davi, mas antes tinha outros gigantes, só que foi destruído pelo dilúvio. Aí Deus mandou o dilúvio, acabou com o ser humano todo, só sobrou a família de Noé. Aí da família de Noé surgiu as outras gerações, entendeu? Porque Noé era um homem justo, mas Deus tinha arrependido de ter feito homem, mas esse arrependimento durou pouco, porque Deus deu sequência. Ele, da família de Noé, ele tinha esperança, sim, ele sabia, mas ele sabia que ia gerar homens com fruto, porque Deus está no controle, ele sabe de tudo, né? Então, ele ficou triste porque o homem pecou, então veio maldição sobre a terra, né? Mas aí, por que mandou o dilúvio? Não só porque o homem tinha pecado, também, mas porque teve essa aberração aí dos anjos ter se envolvido com mulheres. E Noé pregava, que era o pregoeiro da justiça, e o povo daquela época lá zombava e escarnecia de Noé, que nem os dias de hoje, tá? Então muita gente zomba, né? Quando fala que o Senhor vai voltar, essas coisas aí, todo mundo fica zombando. Fica brincando com as coisas de Deus, achando que é conversa. Então, né? Aí gerou filho, então teve gigante. Então, os homens, os anjos, também têm o poder de se materializar em forma humanas, tá? Para quem não sabe, a gente não sabe quem é anjo. Às vezes você conversou com o anjo e nem sabe. Tem gente que não crê nisso, mas está na Bíblia. Então a gente não pode negar o que está na Bíblia, entendeu? Aí um irmão meu, que eu trabalhei com ele falou, e ele conhecia um pouco da palavra. Aí eu falei assim, mas você quer negar lá, tá logo lá no começo de Gênesis? Tá escrito isso? Ele falou que não, que os anjos são assexuados. Nunca falou que os anjos é assexuados. Porque tem uma passagem que fala que os anjos, acho que está em 2 Coríntios, fala que os anjos não se casam e não se dão em casamento. Não fala que eles são assexuados. Entendeu? Que eles não têm sexo. Então, ele interpreta da maneira que ele quer. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Tem que interpretar do jeito que tá, meu. Não vem com essa. Aí tá aqui, ó. Já tá falando em Gênesis. Pode pegar sua Bíblia e ler aí, que vocês têm alguma dúvida, tá? Tá aqui, ó. É a corrupção da humanidade. Gênesis de 6 a 7, versículo 1. Aí pode procurar aí na sua Bíblia que vocês vão achar. Aí diz que os anjos têm várias formas. Tem anjos do céu que tem várias cabeças. Um tem cabeça de leão, outro tem cabeça de outro animal e cabeça de homem. E tem os anjos que é vestido de branco e tem os anjos que é dourado, com a armadura toda dourada. Tem vários tipos de anjo, entendeu? E aí tem o serafim, o querubim e o arcanjo. Esses são os 3 que a gente mais conhece, mas deve ter outros, tá? Por quê? Porque a multidão de anjos, diz a palavra, que é maior do que os seres humanos. Então, e tanto de anjos de Deus como de anjos caídos, tá? Só que os anjos caídos, eles perderam a sua... Eles saíram da sua habitação e Deus prendeu eles em abismo, entendeu? Esses anjos estão presos, mas não todos os demônios estão presos. Que aí você fala, não, mas os demônios não estão presos? Tem gente que fala isso aí, mas não tá. Você tá, olha pro mundo, vê se os demônios estão presos. Eles vão ser. O diabo vai ser preso, mas ainda não chegou esse tempo não, tá? Então, porque o diabo foi lançado na terra com grande fúria, diz lá em Apocalipse, tá? Ele caiu sobre a terra. Então ele caiu, a primeira vez que ele caiu, do poder dele, da condição dele de querubim da guarda, tá? E ele caiu, mas não a terra, porque lá no livro de Jó fala que ele tinha acesso ao céu ainda, porque eles iam acusar, ele foi acusar Jó lá. Então ele tinha acesso ao Pai. Aí depois, hoje, eu creio que eu tô dizendo eu agora, tá?
Eu creio que Satanás não tem mais acesso ao céu, ele já caiu na terra, então ele tá perambulando aí, tá? Porque ele acusa dentro da nossa mente agora, eu acho. Ele não acusa mais direto para Deus. Creio isso é uma coisa minha, tá? Não estou falando que tá na Bíblia isso, tá? É um achismo meu. Mas pode ser que ele tenha ainda acesso ao céu, não sei. Mas por que eu digo isso? Porque já no final dos tempos, Deus fala em Apocalipse que ele caiu como um raio para a terra e desceu com grande fúria. E aí você vê as balbúrdias todas que está acontecendo no mundo aí, né? E coisa do outro mundo que não tem explicação você falar assim, não, é do homem mesmo. Não tem coisa que o homem faz que é por causa do pecado, que é do homem, mas tem coisa que é bárbara. Por exemplo, eu não acho normal, mesmo sendo uma coisa, você falar que é coisa do homem, uma pessoa esquartejar um outro. Eu não acho normal, por coisa torpe, o outro tocar fogo no outro. Eu não, eu já vi, já aconteceu várias coisas disso aí. Eu não acho normal uma pessoa sair, estar numa escola, esfaquear outras crianças e matar criança metralhada. Não é normal isso aí, gente. Isso aí não é coisa natural, certo? Por mais que você brigue, que você ofenda, que você xingue, ou então, às vezes você vai roubar, você dá um tiro no outro, eu digo o ladrão, tá? ou no roubo, esfaqueia o outro, aí tudo bem, você pode ter até é o pecado, o homem é mau, tá? Mas e essas coisas bizarras que acontecem? Tem muitas coisas acontecendo bizarras. E eu não acho que isso é normal, não. Então olha para o mundo como tá. Então parece que os demônios estão presos. O que estão presos foi esse, que fizeram essas coisas. Porque fizeram essa abominação. Por isso que veio o dilúvio. Não só por isso, por causa do pecado do homem também. Que o homem estava muito mal. Mas aí juntou tudo. Aí os anjos fizeram dessas. Tem quem diga que os anjos caídos, quando estiveram aqui na terra, e o gigante ensinou toda a tecnologia para o homem, entendeu? E eu não duvido disso não, porque se vocês verem lá na antiguidade as pirâmides no Egito, as coisas que foi feita lá, mostra muito que um ser humano não teria capacidade por ele só de fazer tudo aquilo. O ser humano é muito inteligente, constrói ponte, constrói, você vê as maravilhas, avião, tudo que o ser humano constrói, mas tem coisas que para aquela época lá era muito avançada. Então como que o homem que aprendeu tudo? Não tinha, e tinha pedra muito gigante que para carregar tinha que ter milhões de homens, entendeu? E como já, pedras grandonas, como o gigante conseguia carregar, entendeu? E os gigantes eram os Nephilims, Anakins, né? Que eram homens de grande estaturas. E eles tinham força. E eles eram muito inteligentes. Então, como você vai falar que não existiu isso daí? É porque é aquilo que fala, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura. Por que a gente crê nisso? Porque eu, por exemplo, e outros cristãos que crê, não somos mais homens naturais. Nós somos homens espirituais. A partir que você crê na obra de Cristo na cruz, que Ele deu a vida por você e pagou o seu pecado, você se torna homem espiritual e não mais homem natural. E aí você compreende. Deus vai revelando para você as coisas sobrenaturais. Entendeu, irmãos? Desculpa aí o barulho, irmãos. Aqui é assim mesmo. Me perdoei, viu? Então, que acontece? O homem natural não compreende, porque ele ainda não se rendeu a Cristo. Agora, o que é espiritual entende essas coisas e compreende, e crê nelas, entendeu? Então, aos poucos, Deus vai revelando, entendeu? Então, o mundo espiritual ele existe, nós estamos cercados tanto de anjos de Deus, quanto de anjos caídos, eles estão nos observando, entendeu? E está tendo uma guerra ao nosso redor e a gente não enxerga, porque está além dos olhos humanos físicos, mas a gente sabe, porque tem uma palavra, não sei se foi o profeta Ageu ou se foi outro, que estava lá e eu não lembro qual profeta foi, e tinha outro com ele, e o outro viu o exército que era numeroso e estava com medo. Aí o outro profeta falou assim, abre os olhos dele, Senhor. Aí Deus abriu os olhos dele e ele viu ao redor um exército de anjos bem maior do que os exércitos dos homens que estavam lá. Então diz que a quantidade de anjos é até maior que a de seres humanos. Então Deus criou esses anjos com um propósito, não é para eles coabitar com mulheres. Era para o homem ter relação com a mulher. Deus fez o homem e a mulher, entendeu? Não tinha que os anjos se envolver. Mas por quê? Porque eles fizeram isso? Por revolta. Porque como Deus expulsou ele
derrubou ele do pedestal e teve a luta contra Miguel, o que acontece? Perdão, irmãos. Uma pausa aqui, senão vocês não escutam, tá? A rua que eu moro é assim mesmo, movimentada. Então, o que acontece, irmãos? Voltando, já perdi até o raciocínio. Tem uma guerra ao nosso redor, entendeu? E os anjos conseguem se materializar em forma humana, viu? Os anjos do Senhor. E os anjos caídos, eles, o que acontece com eles? Eles são evocados num ritual, tá? Assim, eles estão ao nosso redor, a gente não vê, mas você pode evocar ele no ritual. E isso daí, mas eu não conselho não, vai entrar na sua vida só coisa das trevas. Eu sou de Deus, eu que não quero mexer com essas coisas não. Eu mexo sim com o mundo espiritual, mas com a proteção de Deus. Eu não vou lá fazer ritual para invocar anjo do mal. Para quê? Vixe, tá doido? Eu entro no mundo espiritual, porque quando você se converte a Cristo, você entra nesse mundo. Entendeu? E aí Deus vai te revelando, e Ele vai revelando tantas coisas boas quanto coisa ruim que acontece no mundo espiritual. Então, e o mundo espiritual interfere aqui, tá? Então, a gente sabe disso, o cristão sabe disso. Você vê aí que eles influenciam os poderosos, não todos, mas a maioria, entendeu? Para dizimar, como que se fala a palavra? Me fugiu agora da mente, irmãos. Esqueci. Ele dizima as ideias do mundo, né? Põe na mente das pessoas, né? E pela mídia, pelos poderosos, tudo. E as pessoas, por não ter entendimento da Bíblia, acreditam, né? Que aquilo é verdade, sendo que aquilo é mentira. Mas acreditam como se fosse uma verdade. E a verdade só está na Bíblia, entendeu? Então é por aí. Se você ouvir falar disso daí, você já sabe. Eu já dei a deixa aqui. Que existiu gigante, tem os anjos caídos, esses que coabitaram com mulher, eles coabitaram mesmo, por isso que nasceu os gigantes, os Néfilins, o Anakins, tá? Isso é só para conhecimento, tá? Isso não muda em nada a sua salvação. Se você não tem esse conhecimento, não. O que muda é você crer na obra de Cristo na cruz e tentar fazer o máximo para andar na luz, né? Obedecendo o Evangelho da Graça de Deus. Esses é só para conhecimento, essas coisas, tá? Então eu vim esclarecer porque eu citei lá, e às vezes você pode escutar em outro lugar, não existiu isso, os anjos é assexuado, não tem nada disso. A palavra não diz isso aqui não, ela diz que eles coabitaram com mulher, só que eles estão presos. E nunca mais ouvi isso depois dessa data. Lógico que surgiram gigantes depois. Mas alguns dizem que esses gigantes foram os poucos que conseguiram escapar do dilúvio, né? A gente não tem essa comprovação, a Bíblia não fala disso. Se fala nos livros apócrifos, né? Que é um livro apócrifo? É um livro que não está no cano oficial aqui da Bíblia normal, tá? Ela não foi aprovada por os religiosos, pelos tradutores, pela religião católica ou pela protestante. Muitos não aceitam o apócrifo, e com razão, porque tem apócrifo que não está de acordo com o que está já aqui na Bíblia, tá? Tem apócrifo que fala até de feitiçaria, tem uns que está de acordo, entendeu? Mas eu não recomendo muita gente ler não, porque ainda mais quem se converteu há pouco tempo que vai confundir a mente de vocês, entendeu? Mas assim, eu leio alguns apócrifos, né? Mas eu sei o que está no cano oficial, o que não está, e sei fazer a divisão e a separação. Eu não creio em todos os apócrifos e nem tudo que fala lá, não. Mas tem apócrifos, alguns poucos, que está de acordo com a Bíblia, entendeu? Mas eu não recomendo porque, como alguns de vocês não estão tão familiarizados com a Bíblia assim, pode corromper a mente de vocês. E você crê em coisas que não é verídica no cano oficial daqui da Bíblia. Tenha só essa Bíblia que já tá bom demais, que é o que Deus quer revelar, entendeu? Porque entrou, se foi manuseio de homens, se Deus quisesse que entrasse, ele teria feito, ele teria permitido, porque Deus é onisciente. Então, né, se não entrou, algum motivo teve, a gente não sabe, né? O homem não determina nada, ele pensa que determina, tá? Então muitos falam, foi o católicos, não deixou entrar, outros protestantes que por causa disso, por causa daquilo. Meu, se Deus quisesse tinha entrado e pronto, acabou. Se não entrou é porque Deus não quis que fosse assim. E eu creio assim, entendeu?
Então é isso, eu vim esclarecer sobre anjos, né? Porque também Paulo falou lá, né? Eu fui ao terceiro céu e vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. A gente não entenderia aqui, né? E é coisas estrondosas, né? Que só no céu mesmo pra gente compreender. Porque tem coisa lá que Paulo viu, né? E foi o que eu falei no outro vídeo. Tem uns que falam que foi ao céu, foi ao inferno, viu isso, viu aquilo. Paulo não falou. E era o maior dos apóstolos que teve, de Cristo. Uns dos, né? Mas era. Então, como que nego fala que foi lá, viu isso, viu aquilo? É de contestar, né? É de ir para a Bíblia, para você ter certeza se isso é verídico mesmo. Tá? E gente que fala que foi ao inferno, viu gente lá, não tem ninguém no inferno. Não tem ninguém no lago de fogo ainda. Jesus não veio para julgar. Então, como que tem gente lá? Tem os desencarnados, as almas desencarnadas que estão no Hades. O Hades é condição de desencarnado a alma do corpo. Então, o espírito volta a Deus que o deu e Deus o direciona. Aquele que não creu vai para o sofrimento no Hades em espírito. Já em espírito começa a sofrer. E quem creu vá para o seio de Abraão, que é uma figura do paraíso, do céu. É em espírito. Aí lá no final dos tempos, que Deus vai devolver os corpos tanto para o incrédulo quanto para o crente vai com o corpo glorificado sem pecado para o paraíso, né? E o incrédulo vai ser lançado no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos, porque o lago de fogo foi criado para o diabo e seus anjos. Lá em Mateus fala isso, no Evangelho de Mateus. Mas o homem vai parar lá porque é livre-arbítrio. Então ele não quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma e seguir os preceitos da palavra de Deus. Então é livre-arbítrio. Então ele vai parar lá porque ele quer. Ele mesmo se destina para lá. Entendeu? Não é Deus que destina. Deus não quer mandar nenhum homem para lá, nenhum ser humano. Por isso que ele mandou o filho dele para morrer na cruz. Mas ele não pode obrigar você a aceitar Jesus como seu Salvador. Isso é uma decisão sua. Deus mostra o caminho, o bem e o mal, o certo e o errado. Quem segue cada um de nós. Entendeu? Então foi para explicar. É um vídeo curto só para explicar isso daí, tá? Tem muito mais coisa de seres espirituais. Mas aí eu faço outro vídeo depois, tá? Porque eu vou fazer outros vídeos agora, tá? De outros assuntos, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tá? E procure estudar a Bíblia, né? Para vocês terem conhecimento, para também você ter intimidade com Deus, né? E já esquecendo, eu fiz um outro comentário lá em outro vídeo, tá? Que uma colega que eu conheci perguntou e eu esqueci de dar esse detalhe. Porque ela perguntou de... Tá lá no YouTube o vídeo que eu fiz sobre dons espirituais e dom de língua. Falar dom de língua, tá? Aí eu expliquei, tá? Vai lá que vocês vão entender. O que é dom de língua, tudo direitinho, tá tudo explicado lá, tá? E... aí eu esqueci de comentar que naquele vídeo mesmo, que é assim, que se a gente tiver todos os dons, dom de profecia, dom de língua, dom de expulsar demônio, dom de cura, qualquer tipo de dom, se não tiver amor, Jesus fala e Paulo fala, se não tiver amor, de nada serve. Então a base é o amor. Se você pode ter esses dons, porque lembre-se que lá em Mateus, tá, também tem um vídeo do Evangelho de Mateus, só que ele tá assim, irmãos. Ele tá Reino dos Céus e Lago de Fogo, os dois existem, tá? Esse título, o Reino do Céu e Lago de Fogo, os dois existem, parte 1 e parte 2, tá? Aí verifique lá no YouTube, lá, procure lá o meu canal que vocês vão poder verificar isso aí, tá? Então aí lá naquele evangelho ele fala, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, só aquele que faz vontade do meu Pai. Aí tem outro versículo que ele fala lá, Jesus fala, aparte de mim, maldito para o fogo eterno preparado para os anjos e para os diabos e seus anjos. Então, né, entendeu? Então aí, o que eu queria falar? Essa parte mesmo, que se você tiver todos os dons e não tiver o principal dom, que é o amor, aí você não está andando de acordo com Cristo. Por isso que eu estou falando. Muitos dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não expulsamos demônio em seu nome, não fizemos muitas maravilhas, em seu nome
não curamos muitos enfermos, ele vai falar, não vos conheço, a parte de mim vós que pratica iniquidade. Por quê? Porque não tinha o amor da palavra, não tinha sinceridade do coração. O que expulsa demônio não é a pessoa em si, é o poder da palavra de Deus, é o poder de Cristo, é o nome de Cristo. O nome de Cristo tem poder. Ele é que expulsa demônio, não é a pessoa em si. Quando você pronuncia, sai em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que saia em nome de Jesus Cristo. Eu não gosto muito de falar eu, né? Porque não sou eu. Então eu falo, em nome de Cristo, e com o poder que Cristo me dá, saia agora desse homem. É assim que eles fazem, né? Quem tem o dom de expulsar demônio, tá? Mas é pelo nome do Senhor, não é pelo poder da pessoa. A pessoa não tem poder por ela mesma, entendeu? Então até um falso profeta consegue às vezes expulsar demônio, tá? Por causa do nome do Senhor. E os próprios Senhor tá falando que nem todo que fala Senhor, Senhor está lá no reino do céu, só quem faz a vontade do Pai. E a vontade do Pai consiste em amor ao próximo, consiste em benignidade, caridade. E aí não adianta você ter dons só espirituais e não ter dom da caridade, do amor, da humildade, que tudo isso é dom. O fruto dos espíritos, que é humildade, caridade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Se você não tiver isso, não adianta nenhum dom espiritual. Entendeu, irmãos? Então é isso aí, tá? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.